Ok, agora a gente vai ver aqui como é que a gente pode utilizar macro para gerar um gráfico, né? E ver a linha de comando Excel. Observa que eu não sei, a princípio, como é que eu incluo um gráfico por macro de Excel. Então vamos lá, eu vou por EVBA, né? Então, mas eu sei fazer no Excel. Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma macro, que ele vai gravar aqui, e aí eu vou selecionar o range aqui e vou inserir o gráfico, né? Então, vou inserir um gráfico de dispersão, aí vou mover o gráfico aqui para um nome que ele pediu lá, que é gráfico 1. Ok? E ele me gerou o gráfico 1. E agora, observa que eu posso formatar esse gráfico. Esse gráfico tem linhas de grid aqui do eixo Y, eu posso deletar elas, muitas vezes eu não quero elas. Eu posso vir aqui e colocar um tamanho 20, 25, e negrito, mesma coisa aqui para o eixo X, tamanho 25 em negrito, colocar eixo X, eixo Y, dá para a gente fazer isso aqui, né? Layout, título de eixo X, e formato ele com tamanho de 30, insira um eixo Y, enfim, né? Observa que isso aí fica a critério do freguês, de certa forma, né? Eixo X, eixo Y, tá? Formata ele com tamanho de 20, na verdade vou colocar 30, né? Ok, então esse é o gráfico, ok? Pois bem, então agora eu vou lá no desenvolvedor e paro a gravação dessa máquina, beleza? Deixa eu deletar esse gráfico e vou mostrar para vocês o que aconteceu. Quando a gente olha a macro, ele gerou aqui na macro, essa macro foi criada, ele gerou e esses são os comandos de geração do gráfico, beleza? Então, observem que ali, por exemplo, ele está selecionando um range na célula da planilha 1, está adicionando o gráfico, está selecionando o tipo de gráfico, está dizendo de novo quais são os dados, né? Está alocando o nome do gráfico como sendo gráfico 1, enfim, e aí o resto vai de formatação. Se eu tentar executar esse cara, costuma às vezes dar um problema. Ele tentaria fazer exatamente o mesmo procedimento que a gente fez. Por razões não plenamente compreendidas, às vezes dá problema. Então, sério, quando eu vou rodar esse cara aqui, ele deve ter feito algumas coisas, mas ele deu problema, tá? Então, ele rodou, mas observe que ele gerou o gráfico, ele colocou no novo lugar, então muitos dos comandos funcionaram diretamente. Alguns comandos não funcionaram. Em particular, esse comandozinho aqui que é chato, que está associado à formatação do eixo Y, que caracterizado por XL value, né? O XL value é o eixo Y do nosso sistema. E o XL category é o eixo X. Então sempre que está XL value é eixo Y, XL category é eixo X. Esse cara aqui deu problema. Então se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que vai ter uma reclamaçãozinha básica. E em particular para a formatação do eixo X, eu vou modificar esse cara aqui, porque eu já procurei na internet, já vi mais ou menos como é que funciona, já vi qual seria o comandozinho que substituiria aquela formatação. Então o comandozinho é esse cara aqui, ó. Do eixo X e uma coisa muito similar para o eixo Y, né? Então, deixa eu fazer aqui primeiro para o eixo X, que foi lá o que eu fiz originalmente, né? Então, o eixo das categorias, que é o eixo X, esse cara aqui. Então, eu estou formatando o texto do eixo das categorias. Então, observa que esse comando deve funcionar, acredito que deve funcionar, e deve funcionar também para o eixo Y, que é o XL value. Ok? Então, deixa eu deletar aqui o gráfico 1, porque senão ele vai dar problema, porque ele vai tentar criar um gráfico 1 de novo, beleza?
vamos rodar até aqui e vamos ver o que diabo acontece. Observa que ele rodou, ele gerou o gráfico ali, está tudo certinho. Bem, uma coisa que costuma estar dando problema quando a gente faz essa geração de macro para gráfico são exatamente a inserção, a formatação dos eixos e a inserção de nome dos eixos. Então, a gente vai ver que se eu continuasse aqui tentando, ele não está conseguindo acessar essa propriedade aqui, text frame, text range e tal, ele está dando problema nisso. Então, o que procurando na internet a gente consegue fazer é dar uma olhada em como a gente faria, na verdade, essa formatação. Né? Então, eu procurando na internet, a gente achou aqui essas formas de inserir ou introduzir a formatação, o nome dos eixos. Né? Então, a formatação ali a gente já inseriu anteriormente. Então, que seria dizer que eu quero um título. Observe, isso aqui eu estou dizendo que eu tenho um título no eixo das categorias, que é o eixo X, e que o texto desse título é X. E aí eu vou colocar que esse título tem um tamanho de fonte de 20. E a mesma coisa com o eixo Y. Tá? Vou só dar um espaço aqui por frescura. E aí, essencialmente, era isso que eu queria do gráfico. Todo o resto, posso apagar porque era frescura, de certa forma. E daria problema, né? Se eu fosse testando ali, eu veria que ele não estava conseguindo fazer, mesmo que o código gerado fosse aquele mesmo, aquele procedimento estivesse certo, mas por macro de VBA, ele não estava conseguindo repetir o mesmo procedimento. Então, ou seja, é importante que a gente saiba gerar macro, porque ela nos ensina muita coisa olhando o código, mas nem sempre esse código dá 100% de certeza e a gente tem que gastar um certo tempinho corrigindo esse código. Então, observa aqui que quando a gente... olha aqui, deixa eu deletar esse gráfico. Excluir o gráfico, né? E agora vamos lá para macro de Excel. Quando eu executo ela, ele gera o gráfico com as formatações que eu gostaria que tivesse sido feitas. Então, uma ferramenta fantástica aí para a gente brincar com essa formatação. Por fim, só a última coisa, ao invés da gente ter que ficar gerando gráfico toda vez, né, deletando o gráfico manualmente toda vez, a gente pode, esse comando aqui que está aqui no material do professor Kese, está dizendo para a gente como é que a gente pode deletar o gráfico automaticamente. Então observa que ele está ali, perdão, deixa eu ver aqui na macro de Excel. Quando eu vou começar a macro, né? Opa, tá aqui. Ok, então quando eu vou começar aqui a macro, eu jogo aqui um número de gráficos que está aqui no Charts. Aí está dizendo aqui que eu vou fazer, eu vou procurar até onde tem esse nome gráfico 1. Se ele encontrar o gráfico 1, ele vai lá e deleta esse gráfico, só para a gente poder criar um novo. Tá? E tem alguns detalhezinhos aí que ele avisa, isso daqui ele tira os avisos do Excel, mas depois aqui ao final do procedimento ele volta com os avisos do Excel. Então eu não preciso ficar deletando o gráfico manualmente, não deu aqui algum problema. Tá. Gráfico 1. Ele estava com um acentozinho ali, havia uma diferença no nome que eu estava querendo colocar, né? Deixa eu deletar aqui. Aqui, gráfico 1, aqui gráfico 1, então ele gera o gráfico 1. E eu posso rodar direto, ele gera de novo o gráfico 1, ele apaga todo o gráfico e gera de novo, ok? Bem,